Vamos lá, né, Mai? Mais uma semaninha, a gente vai dividir essa semana, eu e você. Então, você começa capítulo 14, isso, Mai? Isso, deixa eu compartilhar aqui as minhas anotações. Vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 14, é a história do YouTube. Tá. Até parei agora para pensar se eu não estava no capítulo errado, porque o 15 é a história do YouTube também, né? Deixa eu só tirar vocês da frente para eu ir pegando minhas anotações. Então, esse capítulo fala da história do YouTube e como, né, que ele cresceu exponencialmente como super poder do esforço oriundo do sistema OKR. Então, o quanto os OKRs ajudaram e o quanto eles trouxeram, né, esse crescimento exponencial para o YouTube, o quanto eles foram importantes nessa jornada. Esse capítulo fala bastante da Susan, que ela veio a ser CEO do YouTube depois, mas nessa época ela alugava garagem, né? Então ela não tinha intenção nenhuma com o YouTube. Ela até conta que ela já tinha a intenção de abrir um negócio para ela, de ter um negócio próprio, mas ela não tinha intenção com o YouTube. Naquela época ela só queria mesmo alugar a garagem para os meninos e ganhar o dinheiro do aluguel, que era o que interessava para ela. E com o passar do tempo, ela foi tendo, né, essa visão do que era o YouTube, foi entendendo como os meninos pensavam e foi entrando dentro desse mundo, de onde ela acabou não conseguindo mais sair. Essa é a Susan, né, na frente da garagem dela ali, então, que ela alugava lá para o pessoal. Ela tinha a visão de que o vídeo online estava prestes a acabar com a rede de televisão. Aí, então, ela foi conhecendo, entendendo o que o YouTube trazia, e ela falou, gente, isso aqui vai acabar com a rede de televisão e tem potencial de acabar para sempre com essas transmissões, então vamos entrar nessa, né? Vamos mais a fundo, que eu acho que esse é o canal para o sucesso daqui para frente. E ela tinha razão, né? Olha que visão que o pessoal tinha lá quando o negócio funcionava numa garagem, quando eles mal conseguiam subir vídeos, quando nem tinha produção, né? Não tinha produção de outras pessoas ainda. Tipo, os usuários não produziam, não tinham muitos usuários. Então, mesmo assim, eles já tinham entendido o quanto isso era importante. Então, ela alugou a sua garagem para o primeiro escritório da empresa. E ela... Opa! Calma aí que pulou. Aqui. E daí, ela conta que quando eles foram crescendo, eles tinham um objetivo de atingir 1 bilhão de horas de pessoas assistindo ao YouTube todos os dias. E isso significava para eles crescer 10 vezes mais do que eles já eram, do tamanho que eles já eram. Então, é uma meta realmente exponencial, né? Por isso que o crescimento foi exponencial. E é engraçado, né? Que a gente sempre vem falando ao longo do livro todo sobre os OKRs, sobre como eles são importantes. E a gente percebe que as empresas que crescem muito, que têm um crescimento muito grande, elas focam em OKRs que parecem inalcançáveis, né, de início. Eles parecem muito difíceis de serem alcançados, de conseguir chegar lá, tanto que depois que a empresa foi comprada pelo Google, eles implantaram realmente os OKRs com aquela força, com aquela com toda a base que o Google já usava, eles trouxeram aquela questão que a gente viu no capítulo anterior, que apenas 70% dos OKRs costumavam ser atingidos, né? Porque eles olhavam para OKRs muito grandes, eles olhavam para coisas muito lá no futuro, então era aceitável por parte da empresa que não fosse 100% atingido,
né? Então, eles tinham essa métrica de que mais ou menos 70% só que eram atingidos. Porém, ela ainda comenta, né, que eles não... a equipe não se contentava com isso. A equipe não queria atingir só 70%. A equipe procurava os 100%. E isso é o que fazia... É o que fazia a equipe ser tão forte, procurar de uma maneira tão forte cumprir esses objetivos. E aí eles trazem o site do YouTube, já naquela época, podia ser navegado em mais de 70 línguas diferentes em mais de 80 países. Por isso que eles trouxeram uma meta tão grande, né? É um OKR que significava tanto. Por quê? Porque eles tinham esse potencial. Eles conseguiam fazer com que várias pessoas diferentes, vários países navegassem, entrassem, olhassem e entendessem o site deles. Então, eles sabiam que eles tinham esse potencial e eles queriam atingir cada vez mais usuários ali para assistir o YouTube. E aqui eu trouxe uma anotação que diz assim, que é necessário um líder para abraçar o processo e um tenente para orientar a tropa. E aí, o que isso é interessante, né? A gente já viu em capítulos anteriores o quanto é importante ter uma pessoa para abraçar o processo, um gestor, uma pessoa para olhar para os OKRs e para orientar a equipe. Então, esse líder, ele precisa... e ela ainda comenta, né, que no começo ela fazia reuniões de 4 horas com as equipes para comentar, para falar sobre os OKRs, para entender o que estava sendo feito e o que não estava sendo feito, onde podia chegar. Até eu acho que mais para frente, não lembro se era no 14 ou no capítulo 15 mesmo, eles trazem uma série de perguntas, né, que podem ser feitas nessas reuniões. Me lembrou muito a estrutura de uma daily, né? Então, assim, o que você fez até agora? O que a gente pode fazer para atingir o seu objetivo? Quais obstáculos que a gente tem que tirar da frente? Então, é muito parecido, assim, com a estrutura de uma daily, porque funciona, né? Porque realmente funciona você olhar para o que você fez, para o que você quer fazer e para quais são os obstáculos que precisam ser resolvidos, retirados do seu caminho para que você realmente cumpra aquilo, né? Para que você traga aquele objetivo que foi proposto. E aí, eles contam que o primeiro vídeo que eles subiram no YouTube foi um vídeo de um bichinho roxo cantando uma musiquinha nada a ver, né? Uma musiquinha assim que não era uma coisa, não era um conteúdo, não era nada. Eles só subiram, né? Vamos ver qual vai ser desse vídeo. E eles assistiram esse vídeo e eles ainda comentam que meio sem nenhuma... sem olhar para aquilo de uma maneira mais crítica, só tentando entender como eles iam fazer aquele tipo de coisa performar realmente. E daí ela disse que quando eles terminaram de assistir o vídeo, as crianças gritaram de novo. Então, aí que eles entenderam que eles iam atingir mais a próxima geração, né? Que eles tinham que focar mais na galerinha mais nova, e o quanto eles podiam trazer essas coisas que não são tão informativas, mas também coisas engraçadas, coisas diferentes, coisas que te fazem rir, trazer um pouco mais esse lúdico, né, para dentro do YouTube, que é totalmente ao contrário do Google, né? E ela até comenta ali da questão do Google, que o Google e o YouTube, eles vêm de uma mesma base, mas eles são coisas totalmente diferentes. E como que eles iam fazer, né? Como que eles iam entender essas diferenças e como que eles iam trabalhar com isso dentro da mesma empresa para fazer com que as duas coisas crescessem em paralelo, né? Sem deixar uma de lado. Então, isso começou a gerar uma discussão lá para eles. E aí ela ainda trouxe que o crescimento rápido é a única coisa que o YouTube fornece consistentemente até hoje. Ou seja, na época eles tinham lançado o Google Vídeos e eles não conseguiam performar o Google Vídeos da mesma maneira que o YouTube performava. O YouTube subia vídeos muito mais rápido, ele engajava o público de uma maneira muito mais verdadeira do que o Google Vídeos. A rapidez de subir vídeo, de fazer upload, fazia toda a diferença, e é por isso que eles trazem o crescimento rápido como um diferencial muito grande do YouTube, né? Como que eu vou crescer rápido dentro da plataforma? Subindo cada vez mais vídeos.
E o Google Vídeos não tinha essa capacidade de subir nessa velocidade, por isso que ele não crescia dessa maneira. Aí eles trazem que menos da metade dos objetivos dele seriam cumpridos de fato, né? Por quê? Porque é aquela questão dos 70% que são considerados ok para o cumprimento de metas. Na época que eles pegaram a equipe, eles tinham equipes que traziam de 30 a 40 metas para 10 pessoas. Né? Os engenheiros eram muito ambiciosos, realmente, eles tinham muito conhecimento, eles sabiam que eles podiam fazer muita coisa, então eles meio que atiravam para todos os lados, né? Eles traziam muita meta para ser cumprida e eles, no final, todo mundo sabia que menos da metade seria cumprido de fato. E aí, o que ela traz que eles começaram a fazer, né? Eles usaram a estratégia das pedras grandes. O que é a estratégia das pedras grandes? Você tem pedras grandes, pedras pequenas e areia, tudo para colocar no mesmo jarro. Qual é a maneira que você vai colocar isso lá dentro para que se encaixe melhor? Então, o que eles chegaram à conclusão? Se você coloca primeiro as pedras grandes, depois as pequenas e por último a areia, você conseguiria encaixar mais coisa, mais objetivos dentro do mesmo vaso. Então, essa foi a estratégia que eles usaram. As coisas mais importantes precisam ser feitas primeiro ou elas não serão feitas. Então, dentro dessas 30 e 40 OKRs que o pessoal trazia, eles elegiam 3 que eram aquelas que eles iam dar mais foco naquele período. Então, aquelas que teriam que ser feitas primeiro. Né? Então, aí as coisas começaram a funcionar, porque com essa estratégia das pedras grandes, eles entenderam que sim, a gente pode ter um monte de meta, mas a gente precisa ter um foco. E qual é o nosso foco principal? Né? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Qual é a coisa que a gente vai dar mais importância neste momento? E aí a gente consegue evoluir de uma maneira mais fácil e acaba que mais metas são concluídas, porque aí a gente focava nas mais difíceis, né, nas maiores, nas pedras grandes primeiro, e aí acabava que as pedras pequenas ficavam mais fáceis de serem realizadas, né? É diferente da gente começar pelos problemas pequenos e quando a gente vai pegar um grande, a gente já está cansado demais para resolver. A gente já está cansado demais para entender aquilo em plenitude. Então, essa estratégia das pedras grandes começou a funcionar de uma maneira muito incrível para eles, e veio diretamente ao encontro das metas grandes, audaciosas, exponenciais, que eles começaram a criar a partir desse momento. E aí eles trazem, né, que nosso trabalho, né, como YouTube, é manter as pessoas envolvidas e engajadas. E quando as pessoas estão mais felizes, nós também ficamos felizes. Então, o objetivo do YouTube, ele passou a ser não só subir um monte de vídeo, mas também engajar as pessoas, né? Eles ainda trazem aqui que melhorar o envolvimento, eles queriam melhorar o envolvimento e a satisfação de todo mundo, não só trazer mais vídeos, né, em quantidade, não só aumentar a quantidade, como era o que eles vinham fazendo lá no início, mas também engajar as pessoas, fazer com que as pessoas gostassem de verdade daquele conteúdo. Eles ainda trazem um exemplo, que o exemplo ele diz o seguinte: se eu tenho 2 conteúdos, a pessoa faz uma pesquisa, eu tenho 2 conteúdos que vêm de resultado dessa pesquisa. Eu tenho um vídeo com eu tô pesquisando como amarrar uma gravata borboleta. E eu tenho um vídeo de 1 minuto explicando passo a passo, e eu tenho um vídeo de 10 minutos que explica esse passo a passo, mas ele também traz dicas, traz curiosidades, traz piadas, traz alguma coisa no meio. Qual é o vídeo que o YouTube quer mostrar primeiro? E rapidamente os engenheiros do Google responderam que era o vídeo mais rápido, o vídeo de 1 minuto, né? Que era o mais óbvio para ser mostrado para as pessoas. E aí eles rebateram dizendo, não, esse é o Google. O Google mostraria o primeiro resultado. O Google mostraria o resultado mais rápido e mais objetivo. Esse é o trabalho do Google, não é o trabalho do YouTube. Por isso que o trabalho do YouTube é envolver e engajar as pessoas, melhorar a experiência do usuário. Então, o vídeo que a gente vai mostrar primeiro é o vídeo mais longo,
Com certeza, a pessoa que tiver menos tempo, ela vai olhar embaixo, vai ver que tem um vídeo de 1 minuto, ela quer ser mais objetiva naquele momento, ela vai focar no vídeo de 1 minuto. Porém, o vídeo que eu quero mostrar para o meu usuário é o vídeo que vai fazer ele dar risada, que vai fazer ele conhecer mais coisas, que vai fazer ele entender coisas diferentes, que vai entregar mais do que ele queria quando ele fez aquela pesquisa. Então, eu não vou entregar apenas o que ele quer, que é o que o Google faz. E o Google funciona porque ele é objetivo, porque ele tem essa objetividade, porque ele tem esse fim, esse modelo de trabalhar. Mas o YouTube é diferente. E daí eles começaram a trabalhar com essas diferenças, né? Dentro da mesma empresa, entre as duas plataformas. E elas eram muito diferentes entre si, e eles estavam aprendendo a lidar com isso, para trazer a melhor experiência para o usuário e para tornar, com certeza, o YouTube o fenômeno que ele é até hoje, né? Com essa criação de conteúdo, com essa coisa dos vídeos mais longos, tem vídeos informativos, mas os vídeos trazem sempre uma coisa diferente no meio, uma piadinha, então isso começou lá atrás já, eles já estavam valorizando esse tipo de conteúdo lá atrás, e quem começou a entender isso, desde sempre, começou a performar bem dentro do YouTube. E daí eles trazem aqui sobre o esforço com princípios, que as metas desafiadoras podem ser esmagadoras se as pessoas não acreditarem que elas são alcançáveis. Então, o quanto é importante a equipe acreditar naquelas metas que ela está trazendo, a equipe confiar em tudo aquilo e a equipe entender que ela pode chegar até lá. Se a equipe não entender as metas desafiadoras, que eram para ser uma coisa super legal, elas vão acabar com a sua equipe, elas vão acabar com a produtividade, elas vão, como eles dizem aqui no próprio texto, elas vão esmagar todo mundo, porque as pessoas não vão querer mais trabalhar com elas, porque elas não vão entender o objetivo e não vão entender que elas são alcançáveis. Isso é bem perigoso. E aqui embaixo ele traz que, com toda a honestidade, até uma fala dela, né? Com toda a honestidade, no entanto, eu não tinha certeza de que atingiríamos o 1 bilhão de horas a tempo. 1 bilhão de horas por dia, para a época que a gente está falando, que também não faz tanto tempo assim, ela ainda diz em uma parte, pode ser que quando esse livro for lançado, a gente tem uma meta muito mais esmagadora. E o livro é um livro novo, né? Não é um livro muito antigo. Mas mesmo assim, 1 bilhão de horas por dia é muito usuário assistindo muito vídeo. Então, assim, como que eles iam fazer? Daí ela ainda coloca, achava que estaria tudo bem se perdêssemos por pouco, desde que todos permanecêssemos unidos e alinhados. Porém, a equipe dela não queria perder. A equipe dela não queria atingir os 70%, que era o que às vezes acontecia com esse tipo de meta. A equipe dela queria atingir os 100%. E isso foi logo que ela assumiu, né? Quando ela assumiu como CEO do YouTube, essa meta já existia. Essa meta ela vinha de uma diretoria anterior, e ela não quis tirar essa meta, mesmo sabendo que poderia não atingir, mesmo sabendo que era uma meta muito difícil. Ela viu que a equipe estava trabalhando com aquilo, que a equipe estava correndo atrás, e que existia realmente a possibilidade de atingir. E aí eles ainda comentam, no dia seguinte, pela primeira vez em 3 anos, não verifiquei o gráfico. Por quê? Porque eles conseguiram atingir essa meta em menos tempo do que eles tinham planejado, e nem eles acreditaram nisso. Ele conta que foi um final de semana que ele resolveu entrar para dar uma olhada nos gráficos, e quando ele viu, eles tinham batido 1 milhão de horas por dia, num dia, né, de visualizações. E então, no dia seguinte, de tanta felicidade, ele nem verificou o gráfico. Eu ainda trouxe aqui um comentário, foram 3 anos para eles conseguirem atingir. Mas foram 3 anos mantendo a equipe focada e estimulada atrás de um mesmo objetivo. Olha como isso é rico para a equipe, né? Todo mundo estava correndo, fazendo várias ações diferentes, como a gente tem dentro de qualquer meta, a gente vai procurando por meio de diversas ações. Mas não importa se eram ações diferentes, importa que estava a equipe toda correndo para o mesmo lado. E o quanto isso é forte dentro de uma empresa, né? Tá todo mundo olhando para o mesmo objetivo. E o quanto isso é difícil também de acontecer hoje em dia. Normalmente, metas individuais, como elas são criadas, elas não fazem a equipe olhar para o mesmo lado e trabalhar em conjunto, né? E aqui isso estava acontecendo.
graças ao objetivo que todo mundo acreditava, ao OKR que todo mundo acreditava que podia alcançar, e o tanto que eles sabiam que eles poderiam fazer para alcançar aquilo. Então, foram 3 anos, a meta era para ser atingida em 4. Foram 3 anos que eles demoraram para atingir, mesmo não acreditando que eles iam atingir antes do tempo, né? Quem acreditava que ia chegar lá do ladinho no tempo limite, e eles conseguiram atingir isso. Então, isso foi muito rico para a equipe como um todo. Foi maravilhoso para a CEO que ela pegou essa equipe no meio dessa meta, e nem ela entendia que isso poderia acontecer, mas ela deixou eles trabalharem. Então, olha como é importante também o papel do líder, né? Dar autonomia para sua equipe. Olha, se vocês querem, se vocês acreditam, então vamos lá. Até porque ela sabia que se o objetivo fosse alcançado, isso era um benefício para todo mundo, né? Não só para ela, mas para a equipe inteira, para o YouTube inteiro. E até para o Google inteiro, né? Porque era uma empresa nova dentro do Google. Aqui, a parte que ela traz, até destaquei, que quando esse livro for publicado, talvez tenhamos encontrado uma nova métrica para crescer. Isso tudo foi ali por volta de 2013, não faz tanto tempo, né? Mas mesmo assim, imagina quanto de visualização o YouTube tem hoje, diária. Se naquela época eles já conseguiam atingir esse número, que é um número que a gente às vezes nem consegue imaginar, né? Porque é um número muito grande. Quanto de tempo você passa assistindo um vídeo por dia? Pensa quantos usuários são necessários, e eles trazem, né? Que como eles queriam um número maior de pessoas assistindo, como eles queriam um número maior de exibição, de horas de exibição por dia, eles teriam que trazer mais usuários. Não adiantava, eles tinham uma relação boa com os usuários que eles já tinham. Então, como que eles atingiram tudo isso? Trazendo novos usuários, conquistando novas pessoas. E, claro, eles já tinham, desde aquela época, a questão de monetizar os vídeos, né? Naquela época, o maior problema deles que eles enfrentavam para aumentar o número o tamanho do vídeo que a pessoa assistia, por exemplo, e é por isso que foi tão polêmico quando eles, da questão da gravata borboleta, quando ele falou, em vez de mostrar o vídeo de 1 minuto, eu vou mostrar o de 10 minutos, que tem coisas mais interessantes para o meu usuário, é que a questão os vídeos que monetizavam o YouTube, eles eram mostrados apenas no início de cada vídeo. Hoje não, né? Hoje eles são mostrados no meio dos vídeos, dependendo do tempo do vídeo, ele mostra mais vídeos no meio. Mas na época era mostrado só no início. E aí ele falou, tá, o que eu vou falar para os meus investidores? Que eu vou mostrar vídeos mais longos para o pessoal e, consequentemente, eles vão assistir mais vídeos, mas eles vão assistir menos propagandas, menos anunciantes. E aí é por isso que isso foi tão polêmico lá quando ele trouxe essa questão do vídeo de 1 minuto, do vídeo de 10 minutos. Porém, graças a essa mudança, eles conseguiram alcançar a meta deles e crescer exponencialmente, o que permitiu eles fazerem várias mudanças e serem a empresa que eles são hoje, com uma autonomia muito grande, eles são muito fortes no mercado. Então, assim, tudo isso que eles fizeram, tudo que eles arriscaram mais lá no início, foi para trazer todo o resultado que eles tiveram hoje. Então, olha o quanto vale a pena, né? A gente focar no que a gente realmente acredita dentro da empresa, para que no futuro isso possa trazer melhores resultados. Diga, Mari. Nai, sabe a sensação que eu tenho? Eu não sei se é porque a gente usou muito durante esse período, era muito latente para a gente, mas você não tem uma sensação de que você viveu essa história junto com o Google? Junto com o YouTube? Parece, né? Porque eu lembro que desde muito nova eu assistia vídeos no YouTube. Não, e eu lembro que eu criticava eu lembro que eu criticava o anúncio no meio do vídeo. Eu lembro, então, olha como as coisas começam a fazer sentido e parece assim, gente. Aí você fala, nossa, quer dizer que agora tem no meio do vídeo também. Hoje a gente sabe o porquê de tudo isso. Porque, na verdade, o foco deles desde o início foi no usuário, na experiência do usuário. E aí chega uma hora que, né, também tem que monetizar um pouquinho também.
Então, se eu vou te mostrar vídeos mais longos e mais interessantes, eu vou ter que colocar anúncio no meio. Mas, assim, no começo, quando eles começaram a colocar anúncios no meio, a gente reclamava muito. E agora Aham. parece que virou paisagem. A gente já acostumou tanto. A gente sabe que dali a pouco vai aparecer um anúncio. E a gente fica esperando. E tá bom, passou o anúncio, a gente bola pra frente e continua vendo o vídeo. A minha filhada, ela fica esperando. Ela sabe certinho, ela não sabe ler, ela tem 3 anos, ela fica esperando com o dedinho ali, ela sabe, quando muda o negócio, ela sabe que ela tem que apertar para avançar. Tá Então, vendo? assim, a sensação que eu tenho, esse capítulo me deu uma sensação de tipo, meu Deus, eu vivi essa história, sabe? Eu tava Eu dentro. participei disso. Eu fui uma das usuárias que contribuiu para a meta ser atingida. Sem dúvida. Ai, mas que legal, Nai. Arrasou na apresentação, foi muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Eu tô meio escura, eu troquei a webcam, meio escura, mas eu vou compartilhar aqui. Agora nós vamos, né, gente, para. Estão vendo minha tela? Para a parte 2 do livro, O Novo Mundo do Trabalho. E aqui eu achei esse capítulo incrível, incrível, porque finalmente ele traz, eu acho que todas as histórias foram maravilhosas, mas ele começa a trazer um lado que ele não tinha falado até então, que é o lado de gestão de pessoas. Então, ele já traz, já começa o livro, o capítulo 15, o gerenciamento contínuo de desempenhos, OKRs e CFRs, tá? Uma conversa capaz de transformar mentes, que podem transformar comportamentos, que podem transformar instituições. Então, às vezes, a gente tem tanto em mente o transformar a instituição que a gente perde esse lado humano, né? E a importância de não perder esse lado humano. Eu acho que o capítulo inteiro traz isso. Então, ele já traz o novo modelo de RH, ele já fala, ó, gente, não dá mais, da maneira como está, não dá. E ele fala sobre as avaliações anuais de desempenho, que nem o RH mais confia. Então, ele fala apenas 12% dos gestores de RH consideram que são altamente eficazes. E, gente, vamos combinar? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma avaliação anual. Realmente, se não tiver muito bem estruturada, se não tiver nada, não vai ser, não vai acontecer, e realmente não é o que eu acho que a expectativa de um gestor é muito grande em cima disso, e o que realmente entrega não é um terço dessa expectativa. Aí ele traz algumas frases, principalmente do Peter Drucker, né? Que ele é o cara que sempre bateu, falou da importância de meta e sempre trouxe isso muito a fundo, mas ele fala: o papel primário de gestor é o pessoal. Então, não coloque os números antes, né? É mais ou menos isso. Não coloque os números antes desse lado pessoal. E Albert Einstein, nem tudo que pode ser contado conta, e nem tudo que conta pode ser contado. Então, aqui ele quis realmente apresentar o quanto esse novo modelo está migrando para o olhar para os dois, tanto para o OKR quanto para o CFR, que é o que ele apresenta aqui. O que eu achei muito legal, a Vânia, eu não sei se ela leu o pipeline da liderança com a gente, mas eu achei muito legal que ele apresenta o CFR como conversa, feedback e reconhecimento. No livro do Pipeline da Liderança, ele traz esses itens também como papel principal do gestor. Então, o fato de você precisar conversar, você fazer um intercâmbio de ideia, você manter o teu feedback ativo e não o feedback anual, e você falar sobre o reconhecimento. E ele entra em cada item aqui falando sobre isso, né? Além disso, ele conta do porquê, da importância desse gerenciamento. Quando ele fala da reinvenção da RH, ele traz esse quadro aqui.
Eu achei esse quadro maravilhoso. Ele fala o quanto os CFRs iluminam os OKRs. Então, ele traz como era antigamente, então era o feedback anual e agora o feedback contínuo, vinculado à remuneração e desvinculado à remuneração. Isso daqui eu acho que é uma quebra de paradigma gigantesca dentro das instituições, porque geralmente a gente atrela metas à remuneração. Então, ele traz isso como algo ruim. Direcionado e autocrático, orientado e democrático, focado no resultado e focado no processo. Então, baseado em pontos fracos e baseado em pontos fortes, e inclinado ao viés e direcionado por fatos. Então, ele traz esse quadro para realmente falar o quanto é importante a gente desconstruir esse modelo de RH antigo. E ele apresenta o case da PACT, uma organização que ela fala que ela vivenciou essa união entre OKR e CFR, e ela consiste em 4 elementos. Então, ela falou que o primeiro é o conjunto mensal de conversas individuais, e individuais aqui eles falam também no livro, no processo de feedback, a importância de ser bidirecional, né, gente? Não, ele não vai somente para um lado, ele realmente é entre o gestor, e o gestor pode dar esse feedback e devolver esse feedback, e o colaborador devolver. Segundo, é uma análise trimestral do processo em relação aos nossos OKRs. Então, a gente não deixa de olhar o OKR. Tudo bem, não é o foco, não é só o que interessa, mas precisa ter esse olhar. E aqui o que destaca é realmente as perguntas, né? O que você planejou para realizar nesse trimestre? O que você foi capaz de fazer? Por que sim ou por que não? E o que podemos mudar? Então, você vê que é um feedback orientado, não é um feedback que eu chego e falo o que eu quero, sem estudar, sem objetivo, e assim por diante. Terceiro, temos uma conversa semestral sobre o desenvolvimento profissional. Então, é o momento que ele vai falar sobre a carreira, para onde ele quer ir, onde estão, quais são os seus objetivos. É o famoso PDI, né? A gente fala muito sobre isso. Para onde você quer ir? O que você está se desenvolvendo? O quarto elemento é o insight contínuo e autônomo. Então, ele fala sobre o preparo, né? Em trabalhar esse feedback com reforços positivos para preparar esse colaborador. Aí ele fala que a maioria, ele traz um case, estamos constantemente cercados de reforços positivos e feedbacks, mas muito de nós não fomos capacitados para buscar essa iniciativa. Digamos que você faça uma apresentação por equipe, depois do ocorrido alguém chega até você, olá, bom trabalho. A maioria nos diria, oh, ótimo, obrigado, e seguiria em frente. Só que o objetivo é investigar um pouco mais do que você gostou especificamente. A ideia é capturar um feedback mais específico em tempo real. Então, isso daqui eu acho que é o grande desafio, né, gente? Eu acho que a gente, tipo, a gente tá acostumado a falar assim, ah, então tá bom. Igual eu falei, puta, Nai, foi muito boa a apresentação. Pô, mas foi muito bom porque você foi no detalhe do detalhe. Talvez isso é uma coisa que a gente talvez não se prepare para isso. Mas ele apresenta esse modelo da PACT como um modelo propulsor. Aí ele fala sobre o divórcio entre os OKRs e a remuneração. Aqui, gente, foi uma coisa bem, eu não sei se foi só para mim, mas foi uma coisa bem disruptiva, assim, né? Porque geralmente a gente atrela, a gente tem cases de sucesso falando sobre o quanto uma meta bem estruturada. Claro, aqui eu vou dar uma dica fina, né? Eu acho que tudo quando a gente consegue definir, deixar claro, trabalhar de uma maneira legal é possível, mas o que ele apresentou foi incrível, principalmente quando ele apresenta essa imagem. O quanto essa imagem é que uma sobreposta à outra, ela me parece um pouco conturbada, um pouco bagunçada. E quando ele separa quais são os OKRs, quais são os CFRs, e ele fala sobre a remuneração, ele traz o textinho. À medida que as empresas mudam para o gerenciamento contínuo de desempenho,
Os OKRs e CFRs se tornam, em sua maioria, independentes da remuneração e das avaliações formais. Aí, Nai, eu queria fazer um gancho com o que você apresentou no YouTube. Tipo, olha como em nenhum momento ela fala que eles atingiriam um prêmio de não sei quantos mil se eles batessem a meta. Não, era algo tão intrínseco, era algo que parecia que, tipo, você lendo, parece que vinha de uma gana descomunal ali, sabe? Meu Deus, eu preciso bater. Eles faziam porque eles sabiam que eles podiam fazer e era uma coisa que eles gostavam e que eles queriam correr atrás, mas não tinha nenhum fator de remuneração envolvido. E olha como isso é forte, né? A OKR eles faziam porque eles queriam, porque eles Aham. acreditavam no mesmo objetivo que a empresa acreditava. Não porque tinha, porque eles iam ganhar mais com isso. Então é muito importante isso dentro de uma empresa. Então, e daí assim, eu fiquei pensando, né? Eu falei, ai, gente, mas tudo bem, mas, pô, como é que você consegue? Meu, o Google, o YouTube, a história do YouTube me lembra muito isso. Tipo, não sei se é porque a gente tinha acabado de ler o capítulo. E daí eu falo, cara, em momento algum ela falou que, que eles iam ganhar um bônus, que eles iam ganhar alguma coisa. Então, nessa parte aqui, realmente, essa organização aqui para mim fez sentido, principalmente linkando com a parte do YouTube. E foi bem disruptivo, assim. Eu acho que, de novo, né? A Cami sempre fala isso, não é um livro tão não é um livro tão novo, mas também não é tão antigo. Então, que bom ter acesso a essas novas tendências, né? Aí ele começa a apresentar a estrutura do CFR, né? Então, ele fala sobre as conversas, a importância do tete a tete, né? Essencial é o aprendizado mútuo e a troca de informações. Aí ele apresenta aqui quais são as conversas. Então, definição e reflexão sobre metas, atualização contínua do progresso. Aqui é muito próximo do que a PACT faz. Então, evolução de carreira, leves avaliações de desempenho. Ele traz o processo de feedback, então ele fala, olha, primeiro você vai ter que ter as conversas contínuas, depois você vai ter que dar o feedback, ele traz modelos tanto de feedback negativo quanto de feedback positivo. Mas eu queria trazer a definição que ele traz ali do clássico faça acontecer. Mulheres trabalham à vontade de liderar. O feedback é uma opinião fundamentada em observações e experiências, que nos permite saber qual impressão causamos nos outros. Então, essa definição de feedback, para mim, eu acho que eu nunca tinha lido essa definição, não sei vocês, mas, tipo, olha que legal, você entendeu o que você está causando no outro. Então, se você parte para isso, se você parte para um momento de feedback entendendo que você vai saber a opinião do outro, também é incrível, né? É muito positivo. E ele fala sobre o comportamento do nosso público hoje, da nossa, acho que não é da nossa idade, né, Nai? Eu acho que é um pouquinho mais jovem do que a gente, mas jovem, a gente já não tá tão jovem assim. Mas eles falam sobre os trabalhadores de hoje, que eles querem ser empoderados, inspirados, que eles esperam esse momento de feedback e eles gostam de dar esse feedback. Aqui é muito importante isso. A gente vê dentro da nossa vivência nas empresas o quanto o conflito das gerações impactam no trabalho. O quanto o líder, muitas vezes mais velho, não entende que ele tem que dar o feedback, ele acha ruim que aquele colaborador mais novo, o menor aprendiz, o estagiário não está desempenhando o quanto deveria, mas cara, ele só quer um feedback. Se você chegar para ele e falar assim, meu, vai por esse caminho, ele vai ficar, meu Deixa eu só Deus. fazer um comentário rapidinho. Eu venho de uma empresa onde as pessoas tinham medo de feedback. Ninguém recebia feedback formalmente, e se soubesse que se alguém chamasse você para dar feedback, era bronca, era coisa, né, pesada. E aí eu tenho uma Muita pessoa que está tensão, né? trabalhando comigo agora, é, tem uma pessoa que está trabalhando comigo agora que ela é super novinha. E eu chamei ela para fazer um teste e tal. Falei, olha, vamos fazer um teste de 15 dias, vamos ver como vai.
E aí, ao final, a gente conversa para entender, né? Se você continua, se não continua, como que vai ser. E aí, um dia, sem brincadeira, um dia antes do final, a gente estava conversando sobre um assunto lá de trabalho normal, rotina. E aí ela falou: Ah, já vamos marcar um feedback para você me dizer como você acha que eu me saí, como foi meu trabalho. Então, tipo, eu acho que ela tem 17, 18 anos. Não, ela tem um pouquinho mais, né, Mari? Mas deve Mas ser muito mais do que isso, é? mas ela é super novinha, e aí ela me pediu feedback. Eu já tinha planejado dar o feedback para ela, obviamente, porém ela veio me pedir. Ela queria saber como ela estava se saindo. E dentro desse feedback que eu dei para ela também me deu um feedback. Eu não pedi, tipo, não treinei, não disse como que deveria ser. Ela também me trouxe algumas coisas. Então, olha como já está forte nessa geração, essa questão da conversa, da troca, né, que tem que existir. Eles sabem que tem que existir para que as coisas funcionem. E quando a gente começou a trabalhar, nossa, alguém chamasse para conversar era morte. Não, você já ficava tensa, você já falava, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz de errado? O que que... É incrível, né? Como muda, como a percepção no geral muda, né? E ele traz uma frase bem no final aqui que ele fala sobre essa importância dessa troca, e ele fala assim, que muitas vezes aqui está a preciosa oportunidade das pessoas dizerem aos seus líderes o, o que você precisa de mim para ter sucesso. Agora, deixe-me dizer o que eu preciso de você. Gente, eu nunca pensei em falar isso para o meu chefe. Nunca, nunca. Quando eu era CLT, eu nunca, tipo, o que que você precisa de mim para que você alcance o que você quer alcançar? Olha que alinhamento incrível, olha que ideia incrível, sabe? E o meu medo de dizer, tá, e que eu preciso de você, isso e aquilo. Nossa, já tava morrendo já. Já morri, né? Já fui, já voltei. Mas ele traz essa importância do feedback constante também. E ele fala sobre reconhecimento. Então, ele começa, inclusive, falando que o reconhecimento é um componente subestimado, que as pessoas não sabem o quanto o reconhecimento é importante, o quanto você reforçar esse reconhecimento é importante. E ele fala que o reconhecimento contínuo é um poderoso impulsionador do engajamento, que empresas que têm este hábito de reconhecer têm 31% a menos de rotatividade no seu quadro de colaboradores. Então, é um número incrível. Às vezes a gente está lá propondo várias ações, várias coisas diferentes para a empresa, que a empresa, olha, o que você acha? Vamos fazer um super evento de treinamento, isso, aquilo. Não. Às vezes você só precisa reconhecer o que o seu colaborador faz, né? Aí ele fala, tão suave quanto parece, dizer obrigado é uma ferramenta extraordinária para formar uma equipe engajada. E ele apresenta algumas maneiras de implantar, que são essas maneiras que ele apresenta aqui do lado. Então, ai, calma aí, gente, apertei errado aqui. Institui o reconhecimento entre os colegas. Então, de que maneira a gente consegue deixar esses funcionários engajados um pelo outro? E ele fala sobre nasce uma cultura da gratidão. Então, quando um sabe reconhecer o trabalho do outro, o quanto isso é importante para a empresa culturalmente falando, né? Estabeleça critérios claros, reconheça pessoas por ações e resultados, a conclusão de projetos especiais e a obtenção de metas da empresa. Substitua o funcionário do mês pela realização do mês. Isso, a Vânia, você falou, hoje a gente estava conversando um pouco sobre maternidade, eu e a Vânia, eu leio muito isso sobre como criar filhos, né? E eles falam o quanto a gente educa as crianças de uma maneira errada, reforçando com as crianças o fato de você reconhecer o que ela conquistou e não o esforço dela. E quando eu li isso daqui, me veio muito isso na mente. O quanto a gente faz isso com o colaborador também. O quanto a gente valoriza só o fim. E a gente não valoriza o esforço. O quanto você realizou nesse mês. O quanto você... Qual foi o seu processo? Não só o seu resultado. Esse comportamento faz focar na recompensa, né?
e não no meio do caminho. E sim, se fizer isso com a criança, ela vai ser orientada a focar dessa forma, a pensar dessa A pessoa forma. não aproveita E a aí, quando ela jornada, vai... né? Isso. Legal, isso me veio muito, muito em mente, assim, eu acho que é um reforço que a gente dá já, e que a gente recebeu desde cedo. Ah, então tá bom, eu quero ganhar meu prêmio, eu quero ganhar meu prêmio. Opa, mas e aí? Quanto você está se esforçando? E cada vez mais a gente percebe que crianças e adolescentes abandonam uma tarefa no meio. Então, eu comecei a parafusar o negocinho. Se me irrita muito, eu jogo e vou embora. Eu não estou acostumada a trazer esse reforço, a trazer esse elogio pelo esforço, pelo que ele está produzindo. Eu só valorizo o fim. Então, isso também me veio muito na mente quando ele fala substitua a realização do mês. Compartilhe histórias de reconhecimento, boletins informativos, blogs e tudo mais. Torne o reconhecimento frequente e atingível. E vincule o reconhecimento aos objetivos e às estratégias da empresa. Então, ele apresenta algumas maneiras de reconhecimento aqui para a gente, que é o que fecha o CFR. Ai, não demorei tanto quando você foi rapidinha. Mariana, só queria dizer que são 8 horas. Nós duas sozinhas falando, a gente acaba com a comunidade. Ainda bem que não é assim toda semana. O povo que fala, hein? O povo que fala. Gente, mas assim, resumindo esse capítulo 15, eu achei super legal. Acho que a gente já tinha lido um pouco disso no pipeline da liderança, mas ele reforça a importância de, gente, não é só número, não é só isso. Ô, Mari, digo mais, o quanto foi importante a gente ler esses 2 capítulos seguidos, sabe? Porque um traz uma história, tipo, super exponencial de crescimento, e no seguinte diz que tudo bem, mas se você não valorizar as pessoas como elas precisam ser valorizadas, você não vai chegar lá. Isso, eu acho que foi essa a sensação que me deu também, Nai. E o quanto estão alinhadas as duas. Então, você vê que, por exemplo, faz muito sentido, você não enxerga a remuneração, você não enxerga, entendeu? Como o processo como um todo foi muito bem desenhado por eles, né? Achei super legal. Com certeza. Gostei muito desses capítulos. Estava aqui ouvindo vocês. Oi, amore, tudo bem? O tempo todo. Estava lá pesquisando um pouquinho mais a história do YouTube e essa questão que você falou agora do capítulo 15, ela é extremamente relevante, né? O quanto no dia a dia é importante. Muitas das vezes aquela velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Às vezes o colaborador ele vai enchendo o copo dele de pequenas não ações que poderiam ser realizadas no dia a dia. Reconhecimento, obrigado, parabéns. São coisas muito simples, mas que no final podem acarretar algo bem significativo, né? Ainda mais para essa geração, né? Isso também me pegou muito. Tô nesse momento mãe agora tô pensando nisso. Pensando, estudando sobre isso, gente. Mas posso falar um minuto? Agora, Pode, de claro. maternidade, eu não sou mãe, não tô grávida. É pentelha, né? Não, é porque eu gosto, a Mari sabe, eu gosto de estudar um pouco de psicanálise. Na psicanálise fala que a gente estuda os perfis de caráter na psicanálise desde o nascimento até a primeira infância, ali, os 5 anos. Aí tem uma idade que é a idade de manipulação. Então, a criança entende que ela só te entrega se você der alguma coisa. E isso é bem delicado de todas as fases, né? Elas são boas e são delicadas, mas é uma fase para olhar bastante para esse lado, porque senão vira um adulto que só faz as coisas através de manipulação e ele também manipula, né? E isso é muito comum na vida adulta, né? É aquela história assim, o bebezinho, ou bebê não, uma criança, dá uma corridinha, faz alguma coisa, você ganha alguma coisa. Isso já são pequenas manipulações que na vida adulta, né, se não forem bem organizadas na vida adulta, a gente acentua isso, né? Eu só queria falar isso, que eu acho que foi em encontro ao que vocês estavam falando. Sem dúvida. Mas é importante também a gente entender essa relação, né? A gente entender, mas aí eu acho que é quando ele traz
que são pessoas e não são números. Porque se você tem só números, é fácil você falar, não, esse número é para isso, esse número é para aquilo. Mas como são pessoas, a gente precisa trazer essa reflexão de tipo, opa, talvez a pessoa não está num bom dia. Talvez uma conversa possa fazer bem em vez de você falar sobre número. Uhum. Vamos conversar de alguma coisa aleatória, vamos trazer. E eu acho que está melhorando, até pela questão dos feedbacks e tudo mais, mas a gente ainda tem muito que avançar em gestão de pessoas nas empresas. Muito, muito, muito. Com certeza. Certo, gente? Vou pausar isso. aqui. Obrigada. Obrigada, menina.